8 pontos aí, né, da fisiopatologia do dengue 2 para a gente entender as medicações. O que a gente falou na última aula? Falamos das gliconídeas, né, que é a metformina. Falamos das sulfonilureias. Meglitinida, praticamente é da mesma classe aí, também é um secretagogo, mas a gente praticamente não usa. A gente falou também da bioflucazona, também é um sensibilizador de ação, né, periférico à insulina. Mas tem as vantagens e as desvantagens, né, aumentou o índice de fratura, aumentou o risco de internação com insuficiência cardíaca. Mas mostrou benefício aí como prevenção secundária, para quem já teve evento, né? AVC, infarto prévio. Muito gostoso. Dá ganho de peso, né? E aumento de tecido subcutâneo, gordura. Evitar em mulheres na menopausa devido ao aumento do risco de fratura. Também está no mesmo lugar das sulfas, onde a gente tem o limite de acesso. Glifosinas, paramos aqui, né? Então, as glifosinas. O que é isso? Qual que é essa senha? Ele vai fechar ali em cima. Laranja. Laranjinha? Cadê os boletos? Acho que 4 Não, esse aqui é o dapaglifosina. É 44, gente. Então, as glifosinas, a gente tem o SGLT2, que é um cotransportador de sódio e glicose, que fica no tubo contorcido proximal do néfron, tá? É um canalzinho ali de membrana apical, que ele é responsável por esse cotransporte, sódio e glicose. Essa proteína é responsável por reabsorção de 90% da carga de glicose filtrada. Então, praticamente toda a glicose, né, ela é filtrada ali, reabsorvida no tubo contorcido proximal. A gente tem no segmento S1, onde a gente tem o SGLT2, onde acontece a reabsorção de 90%, e no segmento S3, a gente tem o SGLT1, que reabsorve 10%. Então, a medicação, ela atua no SGLT2, tá? Quando a gente tem, isso que é normal, né, de acontecer, quando a gente tem uma glicemia que excede o limiar renal, geralmente o limiar renal é de 180, os cotransportadores eles vão ficar saturados e a gente começa a glicosúria, né, a eliminar a glicose. Porém, o paciente que tem diabetes, ele perde esse limiar. Tanto ele começa a excretar a glicose, então o nível dele está mais alto, em torno de 200 e pouco, quanto também a ativação do SGLT2 dele é maior, então ele reabsorve mais glicose. Tá? Então, o que foi mostrado é que o paciente que está tratando com o inibidor de SGLT2, quando chega em torno de 90 gramas por decilitro, ele já começa a ter glicosúria sem ter hipoglicemia. Tá? Então, já começa a eliminar a glicose aqui em torno de 90 miligramas decilitro de glicose no sangue. Mecanismo de ação, então, ele vai bloquear esse canal, o SGLT2, vai reduzir a reabsorção tubular de glicose pelo rim, aumentando a glicosúria, promovendo a diminuição tanto da glicemia do jejum quanto do pós-prandial. E isso de modo independente da ação da insulina. Professora, se ele vai inibir a absorção da... Reabsorção. Vai evitar que pegue do rim e jogue no sangue. Entendi. Aí que vai aumentar a glicosúria. reabsorção. Tá? E aí, essa glicose que está sendo excretada, ela acaba evoluindo para tipo uma diurese osmótica, ela vai carrear a água também. Então, por isso que tem benefício também na insuficiência cardíaca, ela reduz
volume efetivo. Tá? Isso já E aí, como que esse remédio, né, a principal ali complicação da doença renal do diabetes é justamente por aumento da pressão intraglomerular. Então, quando a gente começa a tomar essa medicação, né, ao inibir o SGLT2, o sódio vai começar a caminhar pelo néfron e lá no tubo contorcido distal, a gente tem o sensor, né, de sódio lá na mácula densa e vai ver que, nossa, está saindo muito sódio, está acontecendo uma hiperfiltração. Qual que vai ser o sinal? Ele vai mandar um sinal, fazer uma vasoconstrição da arteríola aferente, fazendo aqui uma diminuição dessa filtração e diminuindo a pressão intraglomerular, tá? Então, inicialmente, isso pode dar um pouquinho de prejuízo, pode dar uma redução na taxa de filtração glomerular, mas depois acontece uma estabilização, tá? Então, mas a proteção renal, a principal doença ali do rim do diabético é justamente por aumento de hiperfiltração e por aumento dessa pressão intraglomerular, em que a medicação vai conseguir atuar, fazendo a vasoconstrição da arteríola aferente. A gente viu, né, que tem N motivos aí para melhorar os desfechos cardiovasculares, é uma medicação que diminui marcadores inflamatórios, reduz esteatose hepática, reduz IMC, reduz ácido úrico, aumenta a natriurese, aumenta a glicosura e reduz a albuminúria e reduz pressão arterial. Então, só para ilustrar que é um remédio que age independente, né, da secreção de insulina, como os outros a gente sabe tem uma dependência na secreção da insulina para a sua ação, esse remédio totalmente ele só inibindo a reabsorção da glicose no corpo. Então, quais são os remedinhos, né, dentro da classe? A gente tem a dapagliflozina, que é o Forxiga ou Edistride, de 10 mg. A gente tem a empagliflozina, que é o Jardiance, de 10 ou 25, e a canagliflozina, que é o Invocana, tá? Temos também associações. A gente já tem metformina associado à dapagliflozina, que é o Xigdu XL. A gente tem o Jardiance, que é o Jardiance Duo, associado à metformina. A gente também tem essa classe associada aos inibidores de DPP-4. Então, isso facilita muitas vezes o paciente usar um comprimido só, tá? Então, quais são as características, né? Eficácia no controle glicêmico, nas diversas fases do diabetes. Tem baixo risco de hipoglicemia, como eu falei para vocês, é um mecanismo independente, né? Reduz o peso corporal, mas é uma redução ali em torno de 4 quilos aproximadamente, não é um remédio para isso, né? Seria como um efeito secundário, a perda de peso por causa da renalosúria. A gente sabe que a glicose é calórica, você vai perder mais glicose, teoricamente você acaba perdendo peso. Redução na pressão arterial, bom perfil de tolerabilidade. O que tem aí de contra, né? Aumento da candidíase, aumento da infecção no trato urinário, devido realmente ao excesso da eliminação de glicose. E a gente tem aumento da excreção do ácido úrico. Então, quando a gente tem um aumento de glicose na urina, a gente vai inibir a reabsorção do ácido úrico, vai inibir esse transportador que chama URAT1. Então, ele acaba ajudando, para quem tem ácido úrico aumentado, ele acaba inibindo a reabsorção do ácido úrico, então acaba ajudando a controlar também os níveis séricos. Então, o paciente, às vezes, diabético, tem uma hiperglicemia, às vezes é um remédio também que acaba ajudando a controlar também o ácido úrico. E reduz desfechos cardiovasculares e renais, que já foi comprovado. Então, em relação à segurança cardiovascular. Então, um dos primeiros estudos da classe foi o EMPA-REG. Eles pegaram um N bastante grande, 7.020 pacientes com diabetes tipo 2. E o interessante aqui é que eles tinham doença cardiovascular estabelecida, tá? Então, são pacientes que já tinham doença cardiovascular e eles compararam a empagliflozina de 10, de 25 versus o placebo. E o que ficou mostrado? Mostrou redução do tricôntinase, né? Redução do infarto não fatal, AVC não fatal e mortalidade cardiovascular. Então, aqui foi um estudo de divisor de águas mesmo, né? Onde a gente viu que era uma nova classe que tinha muitos benefícios que a gente não tinha ainda com outros medicamentos. Então, aqui a gente já vê nos desfechos, a gente já tem uma redução de 14%, né? De tricôntinase. A gente já vê que a curva ela já começa a se afastar logo ali nas primeiras semanas de estudo. Teve uma redução
já pegaram pacientes mais acometidos da parte de circulação, não sabe se foi só da cana, mas até colocaram em bula para ter cuidado com o risco de amputações em relação a essa medicação. Então, como a gente já tem outros remédios da classe, né, que a gente não teve essa dúvida, acaba a gente prescreve DAPA ou a EMPA. Eu não prescrevo a cana. Furar, né? E o estudo DECLARE, que foi o estudo da DAPA glifosina, pegou bastante pacientes, 17.160 pacientes, porém apenas 41% deles tinham doença cardiovascular prévia. Tá? Então o que foi mostrado? Então foi mostrado realmente um benefício, né, importante na mortalidade, houve redução significativa do point MACE, não houve uma redução tão significativa como a gente viu lá com a empaglifosina, mas também não teve prejuízo, tá? Reduziu morte cardiovascular e também reduziu hospitalização. Então, aqui não foi um significativo nessa redução significativa do point MACE. Então, ficou ali, mas também não fez malefício, né? Então, ficou uma coisa assim, é de classe, não é de classe. Então, a gente foi vendo que com os estudos, cada molécula tinha uma ação melhor, uma ação mais benéfica que outra, e acaba que a canaglifosina, depois desse risco de amputação, a gente acabou prescrevendo muito menos. E eu acabo optando, e agora tem Forxiga na rede aí, né? SUS acima de 65 anos, ou com algumas regras que a gente vai ver, então ficou mais disponível, tá? O EMPA, então, mais Oi? o EMPA. Mais DAPA. A DAPA glifosina, para o SUS? Reduz mais mês, É a EMPA. E a DAPA não mostrou aí, mas também foram populações diferentes. A EMPA pegou todo mundo que já tinha doença cardiovascular prévia. Já o outro não era tudo prevenção primária, só tinha alto risco, mas não tinha tido nenhum evento. Então, assim, é difícil você colocar na popular. Mas qual é mais caro? A EMPA ainda, porque agora a DAPA está mais acessível, com até programa de estudo de laboratório, por causa disso. Como já entrou pela farmácia popular, então acabou caindo um pouco preço, mas a EMPA é mais. A EMPA de 10 é semelhante ali à DAPA glifosina, se você tiver que comprar. Agora, se for a EMPA de 25, é mais caro. Então, aqui mostrou realmente, né, um benefício de pacientes, né, reduziu uma boa redução na mortalidade cardiovascular, eventos de infarto, AVC. E aqui foram estudos feitos da parte renal. Então, depois eles fizeram com cada droga e realmente todas tiveram benefício na doença renal em pacientes tanto diabéticos como não diabéticos. Então, onde que a gente encontra, né, nos guidelines as glifosinas? Então, a gente sempre está ali, né? Entre uma glicada de 6,5 e 7,5, a gente tenta começar com uma metformina. Se o paciente tiver um alto risco cardiovascular, a gente já pode associar a DAPA, ou se for um paciente que tem obesidade, a gente sabe que é um remédio que vai ajudar no controle. E aqui, falando em risco cardiovascular, a gente sabe que o paciente diabético, a grande maioria vai entrar já em alto risco. Então, se a gente for pegar aqui fatores de risco para colocar o paciente diabético em alto, homens acima de 50, mulheres acima de 56, diagnóstico de diabetes com mais de 10 anos, síndrome metabólica, hipertensão arterial, LDL acima de 190, tabagismo. A grande maioria dos nossos pacientes está em alto risco. Basta um desses. Um a dois fatores de risco já entra no alto. Tá? Então, assim, a idade muitas vezes, a hipertensão, a maioria é hipertenso. Então, vai rapidinho aqui, doença familiar, de doença aterosclerótica prematura, então acaba entrando aqui no alto risco. Por isso que o LDL dos pacientes diabéticos, você já coloca ele como alto risco e já tenta deixar ele sempre, né, 70, menor que 100. Agora, se é um paciente com doença prévia, aí deixar o LDL em torno de 50. Então, aqui, né, doença cardiovascular aterosclerótica é indicação ou análogo de GLP-1 ou inibidor do SGLT2. E aqui os critérios. Como eu trabalho no SUS, como que eu vou prescrever essa medicação no SUS? Então, quais são os critérios, né, do PCDT de 2020?
doença cardiovascular estabelecida, tem que ter idade, homens com mais de 55 anos ou mulheres com mais de 60 e fator de risco cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, tabagismo. Tá? Desses, porém, a idade aqui conta, tá bom? Então, para preencher aquele lado que a gente faz, para conseguir a medicação de graça, a gente tem que fazer isso aqui. Agora, na farmácia popular, acima de 65 anos, tendo a receita, você consegue pegar, tá? Seleção dos pacientes. Eu vou fazer para todo mundo, a gente tem que tomar algumas precauções. Então, taxa de filtração glomerular acima de 20 ml por minuto, tá? Dependendo aí, tem alguns cardiologistas que até colocam fração de ejeção, aí pacientes com insuficiência cardíaca importante, eles toleram aí até uma taxa de filtração menor, em torno de 15, mas geralmente a recomendação é para cima. Então, a intervenção é sempre olhar a dose, né? A dapaglifosina geralmente é 110, empaglifosina, se você puder, se aumenta para 25, se não mantém 10 miligramas. A canaglifosina tem de 100 ou tem de 300 miligramas, né? Vai depender muito aí da doença renal do paciente. Como eu falei para vocês, existe no início do tratamento uma diminuição transitória na taxa de filtração glomerular, tá? Isso acontece em torno de 4 ml por minuto. Porém, isso vai acontecer por causa da vasoconstrição, mas isso depois tende a recuperar, tá? Mas o que a gente tem que tomar cuidado? A gente sabe que isso é fisiológico, pode acontecer. Então, se tiver uma redução menor que 30%, ok, você mantém o tratamento. Mas se a redução foi muito alta, você viu que a taxa de filtração glomerular dele perdeu muito, acima de 30%, a gente tem que avaliar se esse paciente está usando anti-inflamatório, né, assim, de forma, tá com dor, às vezes eles usam sem, tem até prescrição. Pacientes idosos que estão usando diurético, às vezes a gente tem que reduzir a dose do diurético dele, avaliar a hipovolemia, se ele não está tendo hipotensões, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se houver uma redução na taxa de filtração acima de 30%, a gente tem que avaliar esses critérios. Hipovolemia, uso de anti-inflamatório, às vezes ele teve alguma virose, né, desidratou, então tudo a gente tem que avaliar. Pede um novo laboratório após 30 dias, um mês, e se não houver melhora, você suspende a medicação, tá? Mas, muitas vezes, dependendo do idoso, se ele usa vários diuréticos, o ideal é até diminuir um pouco de diurético para começar com a DAPA, tá? Que às vezes não tolera. Primeiro ela tem tudo para depois tirar, não é isso? Como está com a taxa de filtração marcada. Quando se cair acima de 30%, você vai avaliar se tem alguma coisa que Vai fez ser isso. depois que tira esse fracasso na Aí você vai repetir um novo laboratório, ver se ele não usou anti-inflamatório, se ele não teve quadro viral, se ele não desidratou. Afastou, porque às vezes ele vai falar, não, eu tive uma virose, aí você vai achar, realmente aconteceu. Mas de qualquer forma, repetir em um mês o laboratório, de novo, ver essa taxa de filtração, se melhorou, se não melhorou, você suspende a medicação. Professor, mas teoricamente o diurético aumentaria? Não, mas é em relação ao volume, entendeu? Às vezes o idoso ele não tolera baixos volumes, hipovolemia, começa a ter queda de pressão, desmaio, síncope. Então, às vezes você pega um idoso, tá, quando eu acordo eu tô tendo desmaio. Aconteceu até com a minha sogra. Começou a usar, começou a ter umas quedas. Suspendeu, então assim, tem paciente que não tolera, então você tem que tomar cuidado. Ele acaba fazendo mais xixi, urina mais, por isso que a recomendação é sempre tomar pela manhã. Ele tem uma atuação como se fosse um diurético também, ele faz a natriurese, controla um pouco a pressão arterial, então tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes é um paciente que tem um EC, já usa espironolactona, já usa às vezes um hidroclorotiazida, e aí mais DAPA, então tem que ver a tolerância, às vezes diminui um pouquinho de um e ver como é que fica. Então, seleção dos pacientes. Então, quais são os potenciais contraindicações para essa classe? Risco de infecção genital. É muito mais frequente no sexo feminino, tá? Então, é frequente ali, né? A gente sempre tem que orientar esses pacientes quanto à higienização, falar que o mecanismo de ação do remédio é expulsar mais açúcar, então tende a ficar acumulado açúcar. Então, de preferência uma duchinha, uma limpeza ali, mais atenção, porque senão acaba tendo. Mesmo assim, tem homens, que eu até peguei um paciente recente, que começa a ter infecção genital e não melhora.
Então, assim, o paciente acaba perdendo uma qualidade de vida ali, ele está desesperado com as infecções genitais. Então, é uma classe que você tem que suspender, não dá para ele. Então, você tenta até onde pode. Ah, teve uma infecção urinária, também não, mas não é recomendado tirar a classe. Orienta, pede para tomar mais água, trata essa infecção. Agora, se for uma infecção recorrente, aí o ideal é suspender. Risco de cetoacidose diabética euglicêmica, que eu vou falar depois. Risco de amputação com a canaglifosina e imunossupressão. Tá? Então, são excluídos dos estudos os pacientes que são suprimidos devido ao maior risco de infecção. Então, tomar cuidado com esses pacientes, muitas vezes eles não são estudados, justamente por esse maior risco, e aí sempre ter cautela também na introdução dessa classe. O risco da cetoacidose, diabética e euglicêmica. O que acontece? Esses pacientes, eles vão ter um aumento da glicosúria, vão ter uma menor reabsorção de sódio, com isso eles vão ter uma depressão maior de volume, porém, ele vai ficar com um nível normal de glicose no sangue. Então, às vezes o paciente vai chegar no hospital, lá no pronto-socorro, e vai medir lá o dedinho, a glicemia vai estar boa, tá? Então, sempre, se você está suspeitando de uma cetoacidose, olhar uma gás, ver um pHI alterado, olhar para esse paciente e perguntar se ele está usando o inibidor de SGLT2. Ele pode evoluir com uma cetoacidose euglicêmica, tá? Então vai estar normal. Isso tem que acontecer principalmente nos pacientes que estão muito descompensados, porque às vezes a gente tem que começar a insulina e não essa classe. Mas o paciente está com a glicada muito alta, já está perdendo peso, já está com aquela clínica toda, está com uma baixa reserva de insulina, e você pega e começa essa classe. Tá? Então é muito comum o paciente que aí já está com catabolismo bem acentuado, já está fazendo muita lipólise, muita cetose, e acaba também com a contribuição da glicosúria, da queda da volemia, acaba evoluindo com uma cetoacidose, porém tomar cuidado que ela é euglicêmica, então o paciente nem sempre vai chegar com hiperglicemia no pronto-socorro. Considerar o risco de depressão de volume, como eu falei, idosos, a gente muitas vezes tem que ajustar o antihipertensivo, suspender ou até reduzir os diuréticos, porque eles tendem a ter maior queda, Orientações sobre dias de doença. Então, é orientado parar essa classe quando o paciente estiver com vômito, diarreia, febre, não estiver comendo bem, não estiver ingerindo uma boa quantidade de água, porque senão também ele pode piorar o quadro. Reiniciar os medicamentos quando o paciente estiver se sentindo melhor. Aí ele fica capaz de comer, beber normalmente, senão acaba prejudicando e dependendo até ter mais complicações. Tá? Então, sempre orientar esses pacientes nesses quadros de vômito, diarreia, que já tende a ter uma hipovolemia, senão acaba sobrecarregando o rim. Então, orientação para antes da cirurgia. É uma classe que a gente tem que suspender 3 dias antes do procedimento cirúrgico. Então, vantagens da medicação. Risco muito baixo de hipoglicemia, reduz peso, circunferência abdominal e pressão arterial, mas a gente viu que é um peso não muito pronunciado, é em torno de 4 quilos, reduziu a insuficiência cardíaca, reduziu o anti-MACE e teve um efeito renoprotetor. Desvantagens: aumenta o risco de cetoacidose euglicêmica, aumenta infecções geniturinárias e teve um aumento de amputações com a canaglifosina. Incretinas. O que são as incretinas? Incretinas são os hormônios produzidos no nosso intestino após a ingestão de alimentos. Qual que é a principal função? Estimular a produção de insulina pelas células beta de forma glicose dependente e suprimir a produção do glucagon pelas células alfa-pancreáticas. Tá? Então, as incretinas, depois que a gente se alimenta, elas são produzidas no nosso intestino e aí elas vão levar o estímulo lá da produção de insulina, e também suprimir a produção do glucagon. O glucagon é mesmo? O glucagon nas células alfa, ele controla a quantidade para aumentar, ao contrário da insulina. Então, a gente tem basicamente as nossas incretinas principais, é o GLP-1, tá? Que é produzido ali principalmente nas células L, do milho e do colo, e a gente tem o GIP, que é produzido nas células K, do jejum e do odeno. Então, depois que a gente ingere os alimentos, as incretinas são produzidas e lá nas células beta-pancreáticas e nas células alfa, lá vai ter esse controle, tanto na produção quanto na inibição do glucagon. Então, aqui
comeu, né? Geralmente a gente libera o nosso GLP-1. O nosso GLP-1 ativo, ele tem uma meia-vida muito curta, tá? Então, o nosso GLP-1 que nós produzimos tem uma meia-vida de 2 minutos, mais ou menos. A gente tem uma enzima, que é a DPP4, que ela inibe esse GLP-1, tornando ele inativo, tá? Em torno de 80%. Por isso que ao dar o inibidor de DPP4, vai bloquear essa enzima, deixando o GLP-1 ativo por um pouco mais tempo, para exercer sua ação, tá? Então, o inibidor de DPP4 é para bloquear essa enzima, para deixar o nosso GLP-1 que produzimos ativo por mais tempo. Andrei, a fisiopatologia renal Se você não entender a fisiopatologia, você não consegue explicar como o remédio age. Então, você vai ter que entender aqueles 8 pontos para você entender o mecanismo de ação do remédio. Acho que assim, diretamente para explicar a fisiopatologia. Não. Você compreendendo a fisiopatologia, você vai até entender melhor o mecanismo de ação do remédio. Entendeu? E as doses? Então aqui, ó, efeito Não. dose não. Efeito incretínico reduzido. Então, justamente que leva a hiperglicemia. Então, isso aqui que o remédio vai ajudar. Então o remédio vai fazer liberar mais? Não, ele não é que vai liberar, ele vai deixar o GLP. Bem, professora. O GLP é a incretina que a gente, quando a gente se alimenta, quando a gente come, a gente libera o GLP-1 lá no intestino. Esse GLP-1 ele vai agir nas células pancreáticas, estimulando a produção da insulina e inibindo o glucagon, tá? Porém, o nosso GLP-1 que a gente produz ele tem uma meia-vida muito curta, ele dura em torno de 2 minutos. Bom, o diabético ele tem esse efeito pior ainda, ele tem um efeito incretínico reduzido. Esse aqui é o normal, o diabético tem menos, praticamente não funciona bem, o GLP-1 dele que ele produz. Então, ao dar um inibidor da DPP4 ela vai usar inibindo aqui e deixando o GLP-1 ativo por mais tempo. Então, o resultado final vai liberar mais. Isso, e vai controlar, entendeu? Quais são os remédios, né? Quais são os inibidores de DPP4? Então, só gravar que termina em gliptina. Gliptina. Então, a gente tem vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina e evogliptina, tá? Gliptina, você já vai lembrar que é o inibidor de DPP4. E existe já combinações com metformina, com a empaglifosina, com pioglitazona. Isso aqui vocês não precisam saber, só saber que existem associações, mas o que eu quero que vocês saibam é inibidor de DPP4, grava que é gliptina e pega um nome para vocês aí, grava de... Então, quais são as vantagens desse medicamento? Reduz a hemoglobina glicada, uma média de 0,5, bem tolerado, neutro em relação ao peso, ou seja, ele não vai fazer perder peso, é neutro, ele vai ganhar ou perder. E ele é seguro porque ele age ali de acordo com os níveis de glicose. Você comeu, ele vai ter todo esse estímulo. Então, ele não causa hipoglicemia. Então, para aquele idoso, magrinho, que está com uma glicada não muito fora do alvo, é ótimo. Neutro no peso, não causa hipoglicemia, tolera, não dá efeito gastrointestinal, ótimo, tá? Dicas para prescrição. Pode iniciar com dose máxima já de cada droga, já que elas são bem toleradas e com baixo poder hipoglicemiante. Não precisa ser tomado junto com refeição, em qualquer horário do dia. Professor, você acha tão pouco a glicemia quanto tão? Não. Tem que ser nesses pacientes que não estão tão descompensados, e às vezes aí entra a tolerância, e às vezes depois já lá para pensando na 4ª classe, alguma coisa assim. Você só vai entrar aí como primeira opção, depende do paciente, se for idoso, a glicada não muito alta. Então a gente tem estudos de segurança cardiovascular com todos eles, porém, todos eles foi neutro do ponto de vista cardiovascular. Nenhum deles mostrou benefício, tá? Mas também não teve pior resposta em relação ao placebo, mas então foi neutro, tá? Porém, a gente teve 2 medicamentos, a saxagliptina, no estudo Save Time,
insuficiência cardíaca. E no exame, que foi com a alogliptina, maior tendência em internação, também sem significância estatística. Então, tomar cuidado com esses dois medicamentos dessa classe, Saxa e alogliptina, mas, não, Saxenda é análogo de então, se tomar cuidado com esses dois remédios dentro dessa classe, mas, como eu falei para vocês, ele é neutro do ponto de vista cardiovascular. Então, o paciente, a gente já tem outras classes que ele vai ter mais benefício quando a gente pensa em segurança cardiovascular. Então, insuficiência cardíaca, optar por outras classes que não sejam da PPAP. O paciente tem CC comprovada? A gente já viu que não tem? Então, temos as glifosinas, que já foram estudadas, que são benéficas e têm o mesmo custo. Tá? O inibidor de DPP-4 não é barato, uns 100 e poucos reais. Tá? Então, dá preferência para as glifosinas. Então, aqui é só, não vou cobrar essa coisa de ajuste de dose aqui, desses medicamentos, tá? Mas tem que fazer. Quem deve tomar inibidor de DPP-4? Então, quem seriam os indicados? Né? Idosos, polimedicados, diabetes sem evento cardiovascular, que tenha risco de fazer hipoglicemia, com a droga segura, paciente com clearance menor que 30, eu não falei para vocês, mas aqui, ó, a linagliptina e evogliptina, principalmente a linagliptina, que é mais segura, ela não precisa de ajuste, independente da taxa de filtração. Mesmo sendo menor que 30, ela sempre é tomada 5 mg dia. Então, pacientes, mesmo com clearance menor que 30, pode ser usado. E um diabetes próximo ali do alvo glicêmico. Então, como ela não abaixa muito glicada, é uma coisa mais certinha. Né? Quem não deve tomar? Insuficiência cardíaca e prevenção secundária cardiovascular, que ela não teve benefício, foi neutro, então não é uma droga pensando nesse ponto. Aonde que ela está? Ali no quadro onde você quer minimizar hipoglicemias, tá? Então, pensando em minimizar, evitar que aconteça hipoglicemia, é um medicamento super seguro. Então, tem uma mediana eficácia, a gente viu que não reduz tanto glicada, é neutra nos desfechos cardiovasculares, porém, tem um maior risco de insuficiência cardíaca com a saxagliptina, não causa hipoglicemia, é neutra no peso, tem um custo alto, não precisa de ajuste com a função renal, a linagliptina e a evogliptina, contraindicado IC classe 3 e 4, principalmente a aloe-saxa, classe 4 para todos os outros, gravidez e insuficiência hepática. Aumenta o risco de pancreatite, câncer de pâncreas, não temos relação causa-efeito, mas se o paciente tiver uma história prévia de pancreatite, evita usar, tá? Mas ainda é bem usado. Ainda é bem usado. Então, agora os agonistas incretínicos. Agora que vem os análogos de GLP-1. Então, como eu falei para vocês, quando a gente se alimenta, aumenta a glicose no sangue, vai aumentar o quê? GIP e GLP-1, tá? E aí, o ADPP-4 vem lá e diminui e inativa o nosso GLP-1 endógeno. Já os agonistas, os análogos, eles não vão sofrer interferência da DPP-4. Eles já agem diretamente no receptor, lá no pâncreas do análogo de GLP-1. Então, ele tem ação igual ao nosso GLP-1 que é produzido. Então, ele não vai sofrer interferência do DPP-4. Então, a ação dele é diretamente lá, estimulando, né, a secreção de insulina e reduzindo a secreção do glucagon. Então, esses análogos e agonistas a gente teve vários antes, tá? Então, a gente teve o exenatide, liraglutida, dulaglutida, semaglutida, tá? E maior tempo na circulação, ele é injetado. E a gente sabe que temos receptores do GLP-1 no núcleo arqueado do hipotálamo, promovendo a maior saciedade. Ele não faz hipoglicemia, porque a ação dele é glicose dependente. Ele só vai agir de acordo com os níveis de glicose e aumento no sangue. E é um fármaco de escolha, na atualidade, para tratamento da obesidade também. É esse que é o... Munjar, esse aqui. Então, quem são esses agonistas incretínicos? Nós temos os agonistas
de receptor de GLP-1 e temos agonistas dual, que a gente fala de duplo receptor, que é o GLP-1 egípcio. Tá? O agonista de receptor de GLP-1 a gente tem liraglutida, dulaglutida e semaglutida. Tá? Liraglutida antiga e Victoza, né? É o Saxenda também, dulaglutida e semaglutida. Dulaglutida quase nem usou, é o Trulicid, quase não foi usado. E a semaglutida, que é o Ozempic, que agora é o Wegovy. Tá? Agonistas do receptor do GLP-1 é a tizerpartida, que é o Mounjaro. Tá? Todos eles, a não ser que a liraglutida, que é de curta ação, tem que ser aplicado todos os dias. Os demais, ação semanal, uma meia-vida em torno de 5 dias, e recebe uma vez por semana. Qual liraglutida? É todo dia? É, liraglutida já curta ação. Mas é subcutâneo? Todos são injetados. Eu tomei todos. Tomou não? Tá, tomando ainda, só não tomou não. Não tomou Ah, não. novidade. Mas o meu era um. Novidade. Então, como que eles vão agir, tá? Então, no pâncreas, aumenta a função das células beta, aumenta a produção de insulina, reduz a secreção de glucagon. No fígado, reduz a produção de glicose hepática, aumenta a sensibilidade da insulina, reduz lipogênese, reduz esteatose. Saiu um estudo recente, acho que foi semana passada, falando que até então a gente não tinha remédio para o tratamento da doença hepática gordurosa metabólica. Semaglutida estudada e comprovada na esteatose. É a única que tem. Professor, eu estava vendo também o consumo de álcool e tabaco. Reduz também. No seu rádio. Chegou a fazer Comida pra quê? ainda veio o dia inteiro. Deve ter feito Mas esse negócio de aumentar Deve a ser isso. insulina não é muito não. Mas só vai agir de acordo com o seu nível de glicose. Vai causar o quê? Hipoglicemia. Assim, é um remédio que foi desenvolvido para diabetes. É, na galera do carro. É. E aí depois foi estudado na obesidade e mostrou segurança. Cérebro reduz, a gente sabe que tem os receptores lá, né, no sistema nervoso central, então reduz peso corporal, reduz a ingestão de alimentos, ele aumenta a saciedade, ele retarda o esvaziamento gástrico, tá? Ele aumenta a natriurese, reduz marcadores inflamatórios, aumenta a sensibilidade de insulina a nível insular, tá? Então, quem são eles? Eu dou uma control, doutora Vai, e ela tem uma pegada para gestantes, mulheres que não têm dificuldade para engravidar e tal, ela cuida das suas mulheres. Ela estava falando que tem feito, tem estudos e evidências também falando sobre o uso para mulheres que tem a questão da fertilidade. E o uso dele também ajuda com a questão da Então, fertilidade. qualquer perda de peso, seja ela de qual for, medicação, bariátrica, um paciente que tem SOP, que perde peso, aumenta o funcionamento do ovário. O ovário ele sofre interferência, a gente fala que o paciente que tem SOP tem uma resistência insulínica e atrapalha. Então, um paciente que perde peso, se é um paciente que está querendo engravidar, está com sobrepeso ou obesidade, com certeza vai ter benefício, colocando ela para dentro do peso, ela vai conseguir engravidar. Se for a causa, só por relação a isso, né? Se não tiver nenhuma causa. Estava falando sobre doses bem baixas, que vão diretamente ligar com a questão da fertilidade. Então, isso aí já não. De forma indireta. Tomar cuidado que esse negócio de microdoses não foram estudadas ainda, entendeu? Então, bula de medicação, são as doses padronizadas, a gente não usa essa. A gente fala microdose para lipedema, microdose, não existe isso, tá? Então, tomar muito cuidado. Se tiver benefício, ela precisa emagrecer para tentar engravidar, melhorar a fertilidade, é tratar a obesidade dela para engravidar ali e perder risco de diabetes gestacional, outras coisas podem acontecer. Então aqui, eu coloquei a fotinha para vocês olharem direitinho. Então assim, Victoza foi o primeiro, a liraglutida. Então o primeiro estudo que a gente teve foi com a Victoza. A caneta ela vem 0,6, 1,2, 1,8. Então essa dose aqui foi estudada para pacientes de diabetes, tá? E aí, geralmente a dose inicial é uma dose só de adaptação para evitar efeitos colaterais. Então é uma semana usando todo dia 0,6, na segunda semana passa para 1,2, se houver necessidade passar para 1,8.
mas esse aqui seria para tratamento de diabetes, Victoza, e agora a gente tem o Lirux, que acabou de perder a patente, então a MS agora está produzindo com esse nome aqui, Lirux, Victoza ou Lirux. E depois foi estudado no paciente obeso. Aí foi feito a liraglutida, que veio com o nome de Saxenda, mas é a mesma substância. E aí a dose que foi utilizada no tratamento da obesidade foi 3 miligramas. Então você vai escalonando, depois passa para 2,4, depois 3, geralmente. Aí a gente tem o Oliri, que vem com essa dose maior, na caneta você consegue chegar a 3 miligramas, que seria então essas medicações aqui mais voltadas para obesidade. Deixa eu gravar a dose, não precisa, por favor. Duricid, que é a dulaglutida, que eu falei, usam semanalmente, foi pouco utilizada, e o Ozempic, que é a semaglutida, também foi estudada no diabetes. O Ozempic não é para obesidade, então a dose de 0,25, que é a sua adaptação, é uma aplicação por semana. Aí você tem que fazer 4 semanas nessa dose de 0,25. Depois aumenta para 0,5 e, se for necessário, 1 miligrama. Já o Wegovy, que foi estudado na obesidade, a dose usada na obesidade foi 2,4. Tá? Então a gente tem caneta do Wegovy de 0,25, caneta de 0,5, caneta de 1, caneta de 1,7, caneta de 2,4. Você está olhando desse estilo de odol. A diferença é que a obesidade quase mais alta. Mas às vezes o paciente tratando a obesidade, às vezes nem chega nessa dose que consegue, não consegue. Às vezes ele fica num, entendeu? E fica ali, mas assim, o estudo foi na dose máxima, então eles lançam depois com o nome para chegar na dose maior. Mas ele pode fazer a dose baixa, ele tem que iniciar a dose baixa. Sempre começa com dose baixa. Tanto diabetes quanto obesidade. Você vai começar essa classe, você começa com menor dose, 4 semanas, depois aumenta mais 4 semanas, se você estiver escalonando, você vai aumentando. Se chegar em miligramas ali para carga de obesidade, vai ser suficiente para ele. Isso, aí você mantém. Chegou Aí vai crescer no peso, aí vai voltar no seu controle de 2 em 2 meses. Chegou no peso, E geralmente não faz o que mais veloz. Ah, não alcançou, ainda está tendo fome, ainda está tendo. Aí você vai ajustando. Isso agora me faz. Tá bom? Mas aí tudo assim, sempre tem que fazer esse escalonamento para evitar efeito colateral. Principal efeito colateral, náusea, vômito, diarreia, dependendo. Então, se você já começar com uma dose alta, o paciente vomita as tripas, vai começar. Acontece, tá? Já a farmácia já vendeu dose errada para o paciente aplicou dose errada, foi parar no hospital. Aí deu para ela. Eu comprei uma doctora falou para tomar 7,5, era para tomar 2,5. Nossa senhora, ela falou. E era diabetes. Você tem um pouco de medicação. Mas eu uso. Vai emagrecer, no caso. Óbvio, não Eu que sim, teoricamente ele vai aumentar a secreção de insulina, não tem. Ela não tem Então, mas assim, tem o tratamento não é nada. Vocês estão usando, eu vou dar mais saciedade. Então, aí vai tratar o peso. É porque ela tem mal, faz isso. Sim. Então, ó, foi para mostrar segurança cardiovascular, esse estudo líder, foi o primeiro estudo feito com a liraglutida, tá? Então foi um estudo para mostrar segurança cardiovascular, mas quando começaram a estudar, já viram muito benefício com a análogo de LP1, reduziu mortalidade por todas as causas, reduziu morte cardiovascular, reduziu nefropatia e houve o benefício da redução do peso. Por isso que depois eles resolveram estudar na obesidade, tá? Então teve, ó, redução de 3% no MACE e 22% de mortalidade cardiovascular. Esse foi a liraglutida lá atrás. Depois teve estudo para mostrar, né, benefício na doença renal crônica. Aí pegaram os pacientes ali que tinham albuminúria, né, e taxa de filtração glomerular comprometida. E aí viram realmente que teve redução, né, de progressão da doença cardiovascular, morte de causa renal ou cardiovascular em torno de 24%. Teve estudo agora para insuficiência cardíaca também. Não foi para avaliar os desfechos duros, tá? Que seria redução de mortalidade e hospitalização. Foi um estudo feito mais para avaliar
qualidade de vida e redução do peso desses pacientes com insuficiência cardíaca. E realmente mostrou muito benefício, eles fizeram tipo um score lá, né, de qualidade de vida, e mostrou que o paciente teve muito ganho de qualidade de vida em relação ao placebo, também teve uma redução de peso bem mais significativa. Recentemente, a gente teve aí um ganho de semaglutida oral. Antigamente era tudo injetável, não tinha o oral, justamente por passar no estômago e sofrer ação ali, né, na DPP-4, enfim, e a semaglutida não conseguia agir de forma oral. Porém, eles conseguiram, né, fazer uma homologia em torno de 94% da molécula de GLP-1 e colocaram o snack, que é para potencializar a absorção, quando passa pelo trato gastrointestinal, e conseguir ser absorvido e sofrer a ação. Porém, é um remédio que tem que ser tomado em jejum. Pede aí 1 hora antes do café da manhã, tomar em jejum para ele ter ação. Qual que é o nome dele? Ribelsus. Tá? Então, o famoso Ribelsus, a gente tem 3 mg, 7 mg e 14 mg. Também tem que titular dose. Tá? Então, geralmente, a gente começa com 3 mg por 30 dias e depois você aumenta para 7 e até, se você quiser, chegar a 14. É como se fosse o Ozempic na caneta, 0,25, 0,5 e 1 mg. Tá? Então, uma equivalência semelhante. Porém, esse remédio não tem assim, uma perda de peso tão eficaz quanto os injetáveis, dá perda, mas não é tão efetivo. E também não teve assim, benefício da parte cardiovascular. Então, foi assim, não piora, mas também foi em cima do neutro. Está preso. Então, outro porém, quando ele lançou, ele estava no mesmo preço daqui. Aí você vai aplicar a caneta, que é semanal. E esse daqui você tem que tomar todo dia em jejum, o paciente já toma um monte de remédio. E às vezes tem que tomar outro em jejum por ano, tireoide. Então assim, inicialmente eu nem passava, nem compensa. Aí eles abaixaram e fizeram um pacote, levando 2 caixas, sai pelo preço de uma caneta, então dá para tratar 2 meses. Mas mesmo assim, você tem que ver, o paciente tem aflição por aplicar. Às vezes ele vai preferir outra medicação. Então assim, você vai pontuar também para quem você vai passar esse remédio. Então, populações especiais, idosos, não precisa de nenhum ajuste, tá? Devido à idade em si. Doença renal pode ser usada em pacientes com doença renal, leve, moderada ou grave. É contraindicada apenas com taxa de filtração abaixo de 15. Doença hepática pode ser usado em pacientes com comprometimento hepático leve ou moderado, sem ajustar a dose. Ele foi superior no controle glicêmico quando comparou com os outros remédios. Ele reduziu a glicada em torno de 2,5%, uma redução muito boa. Ele teve uma perda de peso média sustentada em torno de 5 quilos com os outros comparadores do estudo. Tem benefício da segurança cardiovascular, com ações da doença mais prevalente que a aterosclerose. Então, se a gente ler aqui embaixo, ele não teve não teve benefício, vamos dizer, estatístico, tá? Não reduziu aquela, mas ficou ali, foi seguro, mas também não foi aquele benefício todo que a gente viu com a injeção. Seguro para diversos perfis de pacientes, sem necessidade de ajuste da dose, incluindo os idosos com doença renal crônica. Então, o estudo FINO 6 que eu falei, o MACE dele, ele não teve prioridade, né, comparando a SEMA com o placebo, mas também não teve benefício. Tizeguatida, que é o Mounjaro, né, um novo horizonte no tratamento do diabetes. Ele é um agonista duplo, como eu falei, tanto do GLP-1 quanto do GIP, aprovado no tratamento do diabetes, está sendo estudado agora para a obesidade. Agonista do receptor, tanto do GIP quanto do GLP-1, e a administração é também uma vez por semana no subcutâneo. Então, o que a gente está vendo de benefícios com o Mounjaro? Tem todas aquelas ações que a gente já viu, porém, ele tem uma perda de peso muito mais significativa, ele tem uma redução de gordura, tá? Ele tem um efeito maior na oxidação de lipídios. Então, ele tem benefício na redução de triglicerídeo, ele reduz a LDL, ele melhora a função renal, reduz a gordura. Ele tem as funções todas que tem o análogo de LP1, porém, ele está tendo um
Então, ação combinada, maior eficácia glicêmica, também na perda de peso em comparação com o GLP-1 isolado. Então, evidência, a gente tem vários estudos, né, as claras, SURPES 1, 2, 3, 6, e aí a gente tem essa comparação aí, esse estudo de Zepartida no DM2 mesmo, ele teve uma redução de glicada em torno de 2,58%, superior, né, comparado com a semaglutida de 1 mg e também comparado com a degludec, que é uma insulina de longa ação. Perda de peso significativa, né, uma média de 5 a 12 quilos, dependendo da dose. Eficácia maior em comparação com a insulina glargina ou outros agonistas. Superioridade na redução do peso glicada. A curva ela já se abriu em 4 semanas, quando comparou com os outros medicamentos. Qual que é a grande diferencial na fisiologia que a gente está vendo? Está dando menos efeitos colaterais, tá? Então, em relação à náusea, o análogo de GLP-1 dá bastante. A gente está vendo bem menos redução, bem menos acontecimentos de efeito colateral. Ela está reduzindo bem o apetite e o diferencial entre o tecido adiposo, ela está gerando, né, uma menor inflamação, menor resistência insulínica. Então, o que esse análogo de GLP-1 inibidor está fazendo? Flexibilidade metabólica. Vou explicar para vocês o que é. Então, aqui é só para mostrar um estudo, né, mostrando tudo isso que aconteceu, de benefício, comparando tanto com a semaglutida quanto com a insulina, e mostrou o benefício. Flexibilidade metabólica. O que esse remédio está fazendo, né, o Mounjaro? Ele está permitindo utilizar diferentes substratos como fonte de energia. Então, no pós-prandial, está pegando a glicose, está usando ali, está queimando. E quando o paciente está em jejum, ele está fazendo uma oxidação lipídica. Por quê? Porque a gente tem receptor de GIP no tecido adiposo. Nós não temos de análogo de GLP-1. Então, vocês estão vendo uma maior perda de peso, principalmente perda de gordura, tá? Nesses pacientes. Então, a gente tem várias dosagens, 2,5, geralmente durante 4 semanas, e depois aumenta para 5. No Brasil, a gente só tem nessas duas apresentações, 2,5 e 5. Todos os estudos já estão mostrando que a dose de 5 já está tendo, assim, disparadamente, excelente perda de peso, excelente controle glicêmico. Então, aqui já tem benefício comprovado, mas tem a dosagem de 7,5, 10, 12,5, 15 que tende a chegar para a gente. As canetas europeias são canetas que a gente consegue contar clique. A caneta que veio para o Brasil é essa caneta fixa, é a dose fixa. Você vai usar essa caneta, geralmente ela vem travada nesse cadeado, você joga para o distrato, tira essa tampinha cinza, coloca na barriga e aperta. Ela mesma vai aplicar, não tem que colocar agulha, ela aplica, faz um clique e volta. Você vai descartar isso daqui. É uma dose em cada caneta dessa. Cada caixa vem 4 canetas, usou, deu por uma só, tá? Então, igual lá está ensinando a aplicar. Então, doses iniciais 2,5 durante 4 semanas, titular para 5, uma vez por semana, pode aumentar de acordo com a tolerância e a resposta de cada um. Ajuste gradual, minimiza os efeitos colaterais. A injeção subcutânea pode ser no abdômen, na coxa ou no braço. Contraindicações. Então, histórico de carcinoma medular da tireoide, histórico pessoal ou familiar, teve um aumento aí dessa relação, então evitar. Hipersensibilidade à medicação ou DM1 não é indicado. Efeitos adversos mais comuns: náusea, vômito, diarreia, constipação, frequente só no início, depois tende a tolerar. Risco de hipoglicemia, isso só quando combinado a insulina ou a sulfa. Pancreatite é raro, mas deve ser monitorado. Então, pancreatite, qualquer remédio que dá perda de peso, cirurgia bariátrica, tende a levar a pancreatite, né, aumento da produção, pode ter mais cálculo biliar e favorecer a pancreatite também. Então, tomar cuidado. Então, o paciente tem que ser, né, monitorado. A perda de peso ideal não seja brusca, muito rápida. Tem que seja uma perda de peso mais lenta e que ele consiga manter essa perda de peso. Acabamos a primeira parte. Graças a Deus, tá bom. Professora, o paciente diabético magro, ele poderia utilizar esses inibidores de GLP-1? Não tem motivo. Não tem motivo. Para controle de diabetes?
Aí você vai tentar remédio oral, remédio que seja de metformina, porque assim, ele vai perder mais peso. Às vezes ele já vai ficar sem massa muscular e não é o ideal, não. Tá? Então você vai pensar só no paciente sobrepeso, obesidade, é a primeira. Então, no caso, o paciente que é obeso poderia começar para e depois ele vai trocar por uma outra. Ele não vai poder ficar tomando cigarro a vida toda. Não, ele não fica emagrecendo por resto da vida, não. Mas tem aquela coisa, quando você parar, a tendência é voltar ao apetite, voltar a ter ganho. Então, assim, quanto mais tempo você usar, mesmo que seja baixa a dose, mas usar mais tempo, melhor. Entendeu? Eu escuto muito alguns colegas que falam assim, eu tomo dose de manutenção para sempre. Então, às vezes reduz para a dose de 2,5, que é aquela dose inicial. Aí essa inicial seria manutenção. Que é só mesmo para evitar de ter um reganho. E a gente sabe, assim, a obesidade é uma doença crônica, igual um diabetes, igual a hipertensão. Quando a gente para de tomar remédio de pressão de diabetes, a tendência é o quê? Como o reboco da parede. Então, parou o remédio da obesidade, a tendência é você aumentar o apetite, a ter reganho mesmo. Então, por isso que tem que manter exercício, uma boa alimentação, focar, e aí tentar fazer uma dose bem mais, assim, a longo prazo, porém dose mais baixa, para segurar até o cérebro adaptar a perda de peso. Essa magnusina, você vai continuar uma dose mais baixa. Por exemplo, eu só posso fazer um bom de água depois para manutenção nem para magnusina. Então, você pode usar uma das duas. Às vezes você pode começar com semaglutida, não deu, não surtiu muito efeito com um jarro, depois você vai voltar. Isso aí não tem. Isso aí vai do. E ela é bem tolerada, pessoa associada com insulina, por exemplo, se o paciente também é dependente. Então. Ou ele já faz esse papel? Não, geralmente o paciente usa assim, é tolerado, mas você tem que tomar cuidado porque aí a hipoglicemia, ele vai ficar muito tempo sem comer. Vamos dizer, ele vai tirar o apetite. E a insulina está agindo independente do nível glicêmico. Então, o paciente que tende a ter mais hipoglicemia. Então, se você for começar com análogo de GLP-1, a tendência é sempre reduzir a dose da insulina, pode ser com uma dose muito alta até suspender. Mas o ganho é utilizar ele associado ao medicamento, o paciente não seja dependente de insulina. O quê? Seria interessante usar ele no paciente que não é dependente de insulina? O ideal é o paciente que às vezes está obeso e não está usando insulina ainda, entendeu? Que ainda tem produção de... Por exemplo, se você usou um mês, essa de 2,5, aí o paciente perdeu, por exemplo, sei lá, 3 quilos só, é pouco. Aí no próximo mês você indica de 5. Aí se ele emagreceu um peso assim considerar, sei lá, no mês 10 quilos, você pode manter essa de 2 no próximo mês ou tem que trocar pela de 5? Então, a 2,5 não é considerado tratamento, é só dose de titulação. Tá? 2,5 não é um tratamento, é só titulação. O de 5 para frente que é tratamento, 5 miligramas. Mas aí, se você alcançou seu objetivo e está usando 5, você pode tentar deixar ele com 2,5. Tentar mais a longo prazo, só para evitar de ter reganho, só para segurar ali, entendeu? Agora, pode ficar só com 5, você está bem com 5, mantém o 5. Agora, se tiver com dose mais alta, 15, você reduz por 10, você pode ir tirando aos poucos, entendeu? E assim, tem um período que você usa ou vai de acordo? Então, não vai de acordo. Tem paciente que perde mais rápido, tem paciente que está muito focado, começa a fazer exercício físico um doido. Então, tem paciente que às vezes alcança mais rápido, tem outros que demoram mais. É avaliando. Se o paciente chegou no objetivo, você pode parar. Então, o ideal não é parar de repente. Você tem que ver a dose que ele está e tentar ir fazendo tipo um desmame. Vai diminuindo até parar, entendeu? Mas o desmame seria questão de 2,5. Mas aí tem que ver se ele chegou para 5. Às vezes tem um paciente que fica bem no 2,5 e vai ficar no 2,5. Professora, Tem paciente que você consegue desmamar para cá? Então, a gente ainda não tem essa resposta, né? O Monjaro é recente, tem meses que está aqui no Brasil. Então, assim, a gente não tem ainda nessa dose. Porque nas outras, sempre a gente vai acabar com o risco de rebote. Então, mas isso vai acontecer com qualquer droga. O rebote vai acontecer porque o remédio está retardando o esvaziamento do estômago e atuando na nervoso central, inibindo o apetite. Você vai parar de usar, você vai voltar a ter apetite, vai voltar a esvaziar normalmente. Então, assim, por isso que eu falo, o primeiro degrau sempre é exercício, melhorar a alimentação,
para tentar manter isso mais a longo prazo, porque a tendência é reganhar. Tem gente que consegue ficar assim meses sem ter reganho, mas aí começa a reganhar um pouquinho, já quer voltar a tomar. Isso acontece, vai acontecer com todos. Professor, tem muita especulação, porque está sendo assim, milagroso, né? O pessoal está tomando. Aí a gente está, até a Patrícia estava falando aqui, que tem muita gente falando que não pode malhar quando inicia. É verdade? Isso é não, tem que. Isso é mentira. Nada a ver, tem que. Não é isso, que a pessoa fica, ela para de comer, ela fica fraca. Aí quando vai malhar, passa mal. Aí vai falar que não pode, mas não é isso, porque ela Mas não por isso que eu falo, aí vai começar a usar isso aí, você tem que melhorar ainda mais sua alimentação. Focar em ingesta proteica, né? Se policiar para beber água, que até sede você diminui. Então assim, você para de beber água, você para de comer. Então o paciente tende às vezes, se for um paciente que tem muito diarreia, então você tem que melhorar a alimentação fazendo um planejamento. Também está te ajudando, mas aí você tem que fazer, para você perder gordura e manter massa magra, tem que ter exercício. Vamos lá, quem ler? Uma voz bem. Olha. Homem, 50 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, comparece a consulta ambulatorialmente. Está assintomático, sua pressão arterial é de 148 por 102, frequência cardíaca de 70. Exames laboratoriais mostram hemograma normal, glicemia 160, hemoglobina glicada de 8,4, colesterol total de 200, HDL de 30, triglicerídeos 250. Caraca. Bioquímica normal, albuminúria 190, Doppler de carótidas com placa na carótida comum, direita 90%. Está em uso de losartano 50 mg dia, metformina 2 mg dia, simvastatina 20 mg dia, com relação à avaliação clínica e tratamento do diabetes. Mellitus é correto afirmar que as sulfas são as drogas de escolha na associação pela maior eficácia com menor custo? Não. O álcool de hemoglobina glicada é de 8 a 8,5 e não há necessidade de ajuste dos hipoglicêmicos orais. Os inibidores de SLG2 essa cor não está me ajudando, não. Como a cana reduz a glicemia, a pressão arterial e o risco cardiovascular? A cana não. A cana sim. Só aumentou a é verdade. Olha isso na prova. A insulina de longa ação à noite deve ser indicada. A metformina deve ser ajustada para 250 dia. E a hemoglobina glicada revista em 2 meses. E aí? Não, é assim. Então, é o paciente já com placa na carótida, alto risco, então as classes a gente vê na doença, alto risco cardiovascular no paciente diabético, inibidor de SGLT2, os análogos de AIP1, então a melhor resposta que seria inibidor de SGLT2, como a cana, ele dá um exemplo, reduz a glicemia, a pressão e o risco cardiovascular. Realmente faz isso, não tem nada da reputação. Os inibidores do SGLT2 têm demonstrado resultados bem impactantes em relação aos benefícios cardiovasculares e renais, além do controle glicêmico. Podemos dizer que as medicações dessa classe de antidiabéticos liberadas para uso no Brasil oferecem ao paciente diabético todos os efeitos abaixo citados, exceto A. Baixo índice de hipoglicemia, B. Grande perda de peso acima de 10%, C. Redução de glicemia, D. Redução de albuminúria, E. Redução de hospitalização por IC. A perda de peso foi de 4 quilos, não é grande perda de peso. Tá? Ácido úrico contribui para a absorção. Sobre o uso de hipoglicemiantes orais em diabéticos com doença renal crônica, qual que é a correta? As sulfonilureias preferidas nos pacientes com doença renal crônica estadio 4 são a glimeferida e a glibenclamida, pelo menor risco de hipoglicemia.
Eu falei que a glibenclamida já é até contraindicada com taxa de filtração menor que 65. Né? Então, aqui vai ter maior risco de poliglicemia. B. A metformina, ela pode ser utilizada com segurança em pacientes com taxa de filtração acima de 30, embora nos casos entre 30 e 45 se preconize o uso de doses reduzidas. Sim, falei isso na semana passada. Entre 45 e 30, 1000 miligramas, abaixo de 30, suspenso. A inagliptina é um inibidor de DPP-4 que pode ser utilizado em pacientes com taxa de filtração abaixo de 50, embora haja necessidade de ajuste da dose da droga. Eu falei que era a única que não precisava. D. As tiazolinegionas podem ser utilizadas sem restrição em pacientes com insuficiência cardíaca associada. É uma contraindicação. Né? A canaglifosina e a DAPA são drogas inibidores do SGLT2 constituindo uma nova classe de antidiabéticos orais e estão indicados para tratamento de diabetes com taxa de filtração abaixo de 20. Não, tá? Então a gente de 20 para cima. Ok? Pessoal, volta lá, só para tirar a foto. Tirou? A médica ouviu, mas eu Ela é assim. Não, a diretriz você pode fazer com segurança, abaixo do risco. Aí a página tem que tirar. E aí ele fala que 15 e 45 você preconiza reduzir doses, seria 1000 miligramas. Tá? Então, a doença renal, a metformina, a gente... Abaixo de 20. Insulinoterapia. Pegou seu nome? Alguém tem slide? Tá no grupo, né, João? Tá certo. A professora não tem noção do que ela Falência primária. O que é falência primária? Vamos lá? Ô, gente. Ocorre 6 meses após o início do tratamento. Geralmente o paciente, né, teve um diagnóstico recente, começou com doses plenas de remédio oral. Quem são esses pacientes que entram em falência primária? Geralmente pacientes são magros, jovens com menos de 40 anos e até 15% são DM1 de diagnóstico tardio, que é o LADA. Falência secundária é aquela perda de resposta aos antidiabéticos orais devido à menor secreção de insulina. Isso geralmente acontece quando tem mais de 10 anos do diagnóstico do diabetes. Então, falência primária geralmente é logo, né, 6 meses até o diagnóstico, e a falência secundária é o DM2 a longo tempo. Então, quando a gente vai supor nessa falência secundária? Aquele paciente está perdendo peso, emagrecendo, está com a glicose alta, descompensada acima de 200, e aí você vai pedir o peptídeo C, que está baixo ou até mesmo indetectável. Então, qual que é o melhor esquema para insulinoterapia no paciente que é DM1? Então, foi mostrado no DCCT, tá? É um estudo bem antigo, mas ele comparou o tratamento convencional, que ele chamou de tratamento convencional, 1 a 2 aplicações de insulina por dia, para tentar fazer a manutenção de peso e ausência de glicosúria. E o tratamento intensivo seria bomba de insulina ou 3 aplicações de insulina dia com o objetivo ali dos níveis glicêmicos mais próximos da normalidade. Então ele comparou isso aqui, os pacientes eram todos DM1 de 13 a 39 anos. E o que foi mostrado? Quem fez o tratamento intensivo, múltiplas doses de aplicação, teve 60% menos de neuropatia, 76% menos de retinopatia e 39% menos de doença renal. Então, ficou comprovado que no DM1, certo, é o que? Uma insulinização, né, mais intensa. E como que a gente tem a nossa secreção de insulina? Então, para a gente entender como que a gente vai fazer essa insulinoterapia mais intensiva, a gente tem que entender como que é a nossa secreção. Então, se a gente pega no gráfico, a gente tem uma secreção basal, o dia inteiro a gente está secretando insulina. Porém, quando a gente se alimenta, né, um café da manhã, um almoço, um jantar, a gente, além da secreção basal que a gente está fazendo, a gente vai ter picos de secreção de insulina para compensar esse aumento de glicose, tá? Então é isso que a gente tem que tentar simular no paciente diabético. Às vezes, múltiplas doses de insulina, insulinas basais para fazer essa função basal e insulina pós-prandial, são as insulinas para queimar, que a gente está comendo, tá? Então,
diagnóstico recente, geralmente ele não precisa ainda de muita quantidade de insulina, né? Ele tem uma pequena secreção ali, então uma dose de 0,5 a 1 unidade por quilo, então você faz esse cálculo. Depois, o paciente ele pode entrar naquela fase de lua de mel, uma fase de remissão, e aí começa a fazer hipoglicemia, você pode diminuir um pouco a dose da insulina. Na puberdade, esses pacientes tendem a ter uma maior necessidade, devido aos hormônios, os hormônios sexuais que estão sendo produzidos, levam a maior resistência à ação, então você acaba tendo que aumentar a dose da insulina. E quando o paciente está por algum estresse físico, emocional, algum tipo de infecção, a gente sabe que também a gente necessita aumentar a dose de insulina. Então isso aqui é mais ou menos uma dose padrão e em cima disso a gente ajustando de acordo com o paciente. Então, para a gente não esquecer, então o DN1, como ele não secreta nada de insulina, a gente sempre tem que tentar colocar 40 a 50% de basal e de 50 a 60% da brandial, que seria insulina rápida, tá? Esse seria o mais fisiológico. E quais são as insulinas basais que nós temos? Ou seja, as insulinas que duram mais tempo. A gente tem insulinas de ação intermediária e as de ação longa e ultralonga. A gente tem a NPH, que é disponível no SUS, ela tem um início de ação em torno de 4 horas, é uma ação fraca, ela dá um pico em torno de 4 a 10 horas e tem uma duração máxima de 18 horas, geralmente é menos disso, tá? Então ela é chamada de intermediária. A Detemir, ela foi descontinuada, não tem mais, e a gente tem a Glargina U100, que ela não tem pico, assim como a Glargina U300 e a Degludec. Então essas aqui são de ação longa e ultralonga. A Glargina é considerada ação longa, Glargina U300 e Degludec ultralonga. Elas têm ação mais do que 24 horas, tá? Então a Degludec tem uma ação de 42 horas, elas causam menos variabilidade glicêmica e elas causam também bem menos hipoglicemia quando a gente compara com essas outras insulinas que fazem pico. Tá? Essa de ação longa também é por SUS? Não. Só a NPH. Só a NPH. Essa aqui você tem que ou comprar ou às vezes entrar com ordem judicial. Tá? Então, basicamente isso. Então, a importância dessa de ação ultralonga é justamente isso aqui. Menor variabilidade glicêmica, aplica uma vez ao dia e menos hipoglicemia. A insulina NPH, dependendo do caso, você vai deixar 2 aplicações ou até mesmo 3 aplicações, então a gente geralmente tende a fazer mais vezes no dia. Já as prandiais, que são aquelas insulinas para queimar o que a gente está depois da alimentação, né? A gente tem a rápida, que é a regular, e ela tem um início de ação ali de 30 a 60 minutos, por isso que a gente pede para aplicar meia hora antes de comer, então ela vai começar uma ação fraca meia hora depois. Se o paciente for aplicar na hora de comer, a ação vai ser ainda mais tarde e o pico da glicose vai ser antes. Então a gente sempre deixa 30 minutos antes da refeição, o pico vai ser em torno de 2 a 3 horas e a duração de 5 a 8 horas. Os de ação ultra rápida, a gente tem a Asparte, que é a Novorapid, a Lispro, que é a Umalog, e a Glumizina, que é a Hidra. Elas geralmente a gente pede para aplicar 15 minutos antes da refeição. Elas já começam a agir em torno de 30 minutos e tem uma duração em torno de 5 horas. A gente tem a Fiasp, que é a Fast Asparte, tá? Ela tem uma ação imediata, ali, mais em torno de 2 a 5 minutos. Então essa daqui é a única que você pode aplicar e já comer, não tem que fazer pausa, tá? Então, a Fiasp, e ela nem tem tanta diferença de preço em relação a essas daqui, que tem que ser 15 minutos. Então vale a pena às vezes passar a Fiasp, vem canetinha também. Aí você vai colocar a dose, vai aplicar ali, na hora que for comer, ela tem um pico em torno de 1 a 3 horas e a duração 5 horas. E a gente tem uma insulina inalada, não sei o custo, porém deve ser caro, não sei como nem calcular a dose, nunca prescrevi, mas a gente já tem essa disponibilidade. Tem uma ação aqui de início imediato, o pico é de 10 a 20 minutos e a duração de 1 a 2 horas. Então aqui só para a gente fazer um cálculo, um exemplo, né? Então, paciente com diagnóstico recente de diabetes, a gente vai tentar calcular a dose dele, que a gente vai deixar, né, 50% de basal e 50% de rápida em dose fixa. Como que a gente faz isso? Então, pegamos um paciente de 16 anos, 60 quilos, um diagnóstico recente de M1, que
que ainda não está tratando. Então a gente viu lá que é 0,5 a 1. Então vamos calcular vezes o 0,5, pega o peso dele, multiplica por 0,5, deu 30 unidades. Eu vou dividir 50% de basal, então vai ficar com 15 unidades de glargina, por exemplo, uma vez ao dia, e 15 unidades de rápido, e você vai colocar 5 em cada refeição, isso que seria dose fixa, tá? Isso aqui é só um jeito de... E a partir do momento que o paciente começar a fazer glicemia capilar, ele vai trazer e você vai ver qual que você precisa aumentar e ajustar. E como que a gente faz a insulinização do DN2? Então, o diabético tipo 2, a gente viu que a gente vai entrar com a insulina em algum momento, tá? Mas geralmente a gente começa com um agente oral, aumenta para 2, aumenta para 3, ou coloca 2 com uma insulina só, uma dose à noite. E assim você vai avaliando. Porém, quando o paciente está com emagrecimento rápido e inexplicado, ou ele abriu um quadro agora, está com a diabetes muito alta, uma hiperglicemia grave, internado, doença renal hepática, gestação, infecção, cirurgia, pós-infarto, tudo isso aqui tem indicação de insulinoterapia. E aí são as mesmas insulinas, é o mesmo mecanismo de ação, então a gente tem que saber qual que é a insulina, tem ação intermediária, a NPH que é a mais utilizada, considerada basal, porém ela tem uma duração inferior a 24 horas e ela faz pico, tá? Então tende a fazer também mais hipoglicemia. As de ação longa e ultralonga, todas elas não têm pico de ação, ou seja, elas fazem um platô, elas agem o dia inteiro, sendo que a U300 e a degludec, elas têm uma ação superior a 24 horas, tá? A glargina, sempre, dependendo, tem paciente que até tem que usar 2 doses, tem que usar fracionado, porque às vezes não alcança aí as 24 horas. Então, essas são as basais ideais, que seriam glargina 300, a degludec. E a gente tem as de ação rápida, que eu já falei, regular, né, que tem picos. Ispraspatidolizina tem um menor tempo de ação, mas tem que ser aplicada 15 minutos antes. E a FIASP, que é a festaspart, já pode aplicar imediatamente comigo. Quando que eu vou indicar insulina no DN2? Então, geralmente, a gente vai olhar glicada acima do alvo, após uma terapia dupla ou tripla. Eu posso pensar numa terapia injetável, mas eu também posso pensar num análogo de GLP-1, ou eu posso pensar num duplo análogo, tá? E aí, esperar um pouco mais essa insulina. Ou insulina com análogo de GLP-1, mas sempre pensar em reduzir a insulina para não fazer hipo. Se for um paciente com glicada superior a 10, sintomas de catabolismo ou de hiperglicemia, ou seja, poliúria, polidipsia, aqueles 4 P's, ou glicose acima de 300, também pensar na insulinização. E aí a gente também tem a opção de insulina basal e a insulina, ou a insulina associada a análogo de GLP-1 na mesma caneta, tá? Ó, coisa complicada. Então, terapia baseada na insulina do diabético tipo 2. Então, o que é recomendado? É recomendado glicada acima de 9, você pensar, considerar a possibilidade de entrar com insulina, tá? Já peguei pacientes, às vezes, com glicada, recém-diagnosticado, glicada de 10, 11, mas que tem que saber que era diabético. Não comecei com insulina. Mediquei, orientei dieta, voltou com a glicada de 6, maravilhosamente bem, entendeu? Então, assim, é considerar, mas você tem que avaliar o paciente. Se é um paciente que já está medicado bastante tempo e mesmo assim está acima, aí você vai realmente avaliar que talvez seja interessante. Eu já ouvi falar de uma vez insulina sempre dependente. Não. DN2 não. É só o socorro. Se ele conseguir perder peso, ele consegue. Por que nem? Tem que colocar porque você em adultos com diabetes tipo 2 sintomático, então sempre que tiver sintomas, poliúria, polidipsia, perda de peso, que apresente glicada acima de 9, ou seja, ele está sintomático, você sempre tem que colocar a insulina até ele melhorar o quadro e depois até avaliar. Como eu vou escolher a insulina basal? Então, vai depender. Se for pelo menor custo, um paciente do SUS, NPH. Se for um paciente que pode investir em insulinas melhores, né? Que é a degludec, tá? Entraria aqui, ó. Degludec é a 300.
menor risco de hipoglicemia, Degludec e a Glargino 100. Então, se você está querendo evitar hipo, você vai colocar de longa duração, né, e vai evitar se fazem pico. Flexibilidade de horário. A Degludec, que tem ação de 42 horas, ela tem que ser aplicada todos os dias. Porém, você consegue trazer 3 horas, até 3 horas eles deixam ter esse atraso. Diferente da NPH, não pode ter atraso, tá? Só tem a duração ainda naquele horário. Menor ganho ponderal, também os de longa ação, também tem menos risco de hipo, menor ganho ponderal quando a gente compara na NPH e a ação imediata. Porque é mais barato. Se dá no SUS é Como que a gente inicia? Então você vai escolher uma insulina de ação longa ou ultralonga. Você pode inicialmente começar com uma dose de bedtime, deixar 10 unidades à noite, né? Por exemplo, de NPH, que ela vai olhar se seu objetivo é controlar o jejum. Então, quando você coloca uma insulina para aplicar às 22 horas, outra coisa. NPH a gente não coloca antes do jantar. O pico dela vai ser na madrugada. E aí o paciente tem que fazer hipoglicemia. Então, a NPH, como basal, a gente coloca para aplicar às 22 horas, ou quanto mais tarde, se ele for dormir mais tarde, 11, ele aplica 11, tá? Agora, a regular, que é para queimar o jantar, ele vai aplicar meia hora antes do jantar. Agora, estou falando de basal. A basal, se for NPH, sempre prescreve às 22 horas, tá? E aí, qual é o objetivo? Controlar a glicemia de jejum. Eu quero que ela fique até uns 130. Ainda está passando 130? Vamos aumentar para 12, vamos aumentar para 14. Vocês vão e vão pedindo para fazer a monitorização. Ou você pode calcular ali de 0,1 a 0,2 pelo peso, e aí vai calculando e vai aumentando a cada 2 unidades, a cada 3 dias. Então, a gente sempre pede de 3 em 3 dias para ajustar. Se o paciente for bem orientado, você pode falar, você vai olhar 3 dias. Se nos 3 dias do seu jejum estiver dando acima de 130, você pode aumentar mais 2 pontinhos. Mas só ajusta a cada 3 dias para realmente a insulina fazer ali, ficar estável. Dica prática. Então, a insulina NPH, iniciar bedtime, você pode fazer às 22 horas 10 unidades, o objetivo é controlar a glicemia de jejum. Se for a Lantus, né, que é a glargina, ou a Tresiba, que é a Degludec, você pode colocar 10 unidades no subcutâneo em qualquer horário, ela tem ação ali o dia inteiro, então não precisa ser exatamente às 10 da noite. Combinações de insulina, só vou mostrar para vocês, não quero que vocês saibam, mas existe Degludec, por exemplo, uma insulina de longação com liraglutida na mesma caneta, tá? Então existe também glargina com lixenatida, que também é um análogo de GLP-1, tudo na mesma caneta. Então o que foi mostrado? Qual que é a vantagem disso, da insulina com a liraglutida? Então a eficácia, né, quando a gente compara o azulzinho, é a associação. Então a insulina com o análogo de GLP-1 reduziu mais a hemoglobina aplicada, controlou mais a glicose de jejum, também pós-prandial. Porém, a insulina ela dá ganho de peso. Com a associação, houve perda de peso. Tá? A insulina sozinha ela dá mais hipoglicemia. A associação dá hipoglicemia, porém foi menor. E a náusea, praticamente, a insulina não dá, mas a associação pode ter um pouco. Né? Então, assim, tem muito benefício que a insulina dá ganho de peso. Se você conseguir colocar os dois numa só, o paciente tem muito benefício. Quando o uso da NPH, qual é a proporção mais adequada? Então, isso aqui vai depender do que você vai escolher para o paciente. 2/3 de manhã, 1/3 à noite. 1/3 de manhã, metade de manhã, metade à noite. Ou fazer tudo 1/3. 1/3 antes do café, 1/3 ali na hora do almoço e 1/3 na hora de dormir. Então, assim, claro que quando você coloca aqui essa dose, você vai ter uma maior cobertura, tá? Então, menores doses, porém 3 vezes ao dia, vai ampliar a cobertura daquele dia, vai ter uma melhor ação durante o dia todo, o paciente vai ficar mais coberto com uma menor dose. Mas aí o paciente tem que ver, né? Quem que aplica nele e tudo mais. Mas aí seria, nesse caso aí, seria a dose toda dele, vai dividir por 3 vezes, não vai ter que Não, isso aqui passar. falando da NPH. A NPH que você tem que dividir. Se for uma de longa duração, uma vez só por dia sempre. Mas a NPH eu divido em 2. Ou 3. Eu gosto muito de 3 vezes. Por exemplo, 10, 10 e 10.
Ou 5, 5 e 5, entendeu? Estou falando que esse mecanismo aqui de 1/3 de manhã, 1/3 no almoço, 1/3 à noite, cobre mais, entendeu? Evita de ter muita variabilidade glicêmica e acaba você usando menos insulina e cobre mais o dia. Você colocando só uma dose de manhã e uma dose à noite, ele vai ficar um períodozinho ali depois do almoço sem a ação da insulina, entendeu? Então, doses acima de 0,4, se o paciente está usando uma dose de 0,4 unidades por quilo, você já pode colocar em 2 tomadas ou dividir em 3, como eu falei para vocês, tá? E aí você sempre vai olhar, né, como que você vai controlar isso. O ideal é pela monitorização, você ajustar a insulina. A glicada, ela te dá a média. Ah, eu quero ver se o jejum dele está baixo ou está bom. Aí você vai controlar a NPH da noite. Ah, é o pós-café que está escapando. Aí eu vou olhar ali e vou aumentar regular às vezes no café da manhã. Então a monitorização é o ideal para a gente ajustar a insulina. Aí você vai fazer a monitorização de acordo. Ah, quero 3 vezes, quero 6 vezes, quero 15 dias antes da consulta. Isso aí você vai combinar com o paciente. Uma coisa importante é excesso de insulina basal. Como que eu sei que esse paciente está com excesso? Porque às vezes a gente tende a colocar muito basal, quase nada de rápida, né? Então, o paciente quando está usando doses acima de 0,5 unidade por quilo, pode ser que esteja em excesso, hipoglicemias frequentes, e mesmo assim muita variabilidade, muito descontrole de glicemia, principalmente no pós-prandial. A gente vê que ele está com muita basal, praticamente nada de rápida. E a gente pode fazer essa diferença entre a glicemia do bedtime e o jejum. Aqui eu coloquei até um exemplo. Ele foi dormir com 189, acordou aqui com 88. Se essa diferença da noite anterior para a manhã do jejum foi acima de 50 miligramas por decilitro, isso indica que ele está com excesso de basal. Aí você tenta diminuir a basal, você tem que colocar mais regular. Você fala, nossa, está usando tanta insulina, mas a glicada não sai de cima de 9. Aí você tem que tirar a basal e começar a colocar rápida. Esses é o pós-prandial que está escapando. A senhora falou que tem a NPH e a regular. Aí a NPH dividiria em 3, que é o melhor. Pela manhã, almoço. Mas pode dividir em 2 também, não está errado. Mas Tá? o corpo vai dividir em 3. E aí tem as regulares. A regular Nem sempre vai usar. Se for DM2, nem sempre você vai usar regular. DM1 sempre. Aí vai Você vai fazer 50, tentar fazer 50% de basal e 50% da rápida. Mas vamos supor, se bater o horário, já Não pode misturar. Não pode misturar. Você só não vai conseguir misturar da noite. Porque assim, a do café, tanto a NPH quanto a regular, você pode misturar na mesma seringa, se for frasquinho. E aí você puxa sempre a regular primeiro e a NPH depois. Se a NPH cair no frasco para regular, altera o mecanismo de ação. Então sempre puxa rápido primeiro, depois a NPH. Aí você vai aplicar meia hora antes do café e meia hora antes do almoço. A da noite que vai ser separada. Aplica regular meia hora antes do jantar e a NPH às 22 horas, tá? Mas pode misturar, não tem problema. O que você não entendeu? Lá no início, lá, deixa eu falar. Então, a glicada fora do alvo, mesmo com uma insulina basal utilizada, você pode adicionar uma insulina prandial, que é a insulina rápida. Então, quanto que eu vou começar com a insulina ali, né, rápida? Então, a gente pode considerar, minha glicada está fora, eu já estou com uma basal bastante para esse paciente. Eu posso considerar uma associação com o GLP-1, pode ser que seja benéfico para ele. Eu posso, às vezes, adicionar uma dose só de uma rápida em alguma refeição que ele está escapando mais. Ou pode considerar o pior período dele pós-prandial, às vezes é o café da manhã, ele come muito bem no café da manhã, às vezes você coloca rápido só ali no café. 4 unidades ou 10% da dose da insulina basal, você pode calcular, por exemplo, 4 unidades de regular no café da manhã. Mas você já vai cobrir bem naquele momento que você acha que está escapando mais. E aumentar 1 a 2 unidades 2 vezes por semana. Então, você nunca vai aumentando muito rápido, senão o paciente tende a fazer hipoglicemia. Vai acompanhando e vai rateando e vai vendo o horário que ele precisa mais de insulina. Ali nesse respeito, os 3 dias, no caso, a última, aumentar de 1 a 2 unidades, aí anteriormente. Para a NPH, quando a gente vai ajustando muito assim, a gente pede esperar 3 dias, se for necessário, mas a NPH, dependendo, você olha mais para o jejum.
Você olha para antes da refeição. Aqui falando de prandial, que seria regular, você já está com muita basal. Aí você vai colocar uma prandial. Você pode colocar uma vez só no dia, ou se você vê que é o pós-café e pós-jantar, você pode colocar 2 vezes. Mas aí ele orienta a começar assim com 10% da dose da basal, você começa só com 4 e vai aumentando. Mas é sempre bom você olhar a monitorização. Tá ficando ali até uns 180, 2 horas depois que ele come, tá ótimo, não precisa ajustar. Agora tá dando 200, 200 e pouco, você vai aumentando. Tá? Vai aumentando de 1 em 1, 2 em 2, quase mais do que isso. É sempre preciso colocar essa prandial junto. Então, só se você já está com muita basal e ainda está com glicada fora do alvo. E aí você pede ele para fazer a monitorização. Veio com pós-prandial, dando 200, 200 e pouco, aí vai precisar de adicionar rápido. Tá, mas eu estou a glicada boa e a basal também já está ali otimizada. Não, essa não precisa aumentar. Se a sua glicada está boa, você coloca isso. Se a NPH pede considerar fracionar também 2 vezes ao dia. Então pode ser que você está já com a basal, mas você só está aplicando a NPH 1 vez ao dia. Foi como eu falei, aumenta, fraciona, diminui a dose, porém coloca mais vezes e vai cobrir mais. E às vezes não vai precisar nem colocar o insulina, tá? Em relação à insulinoterapia do DF1, a é correta. O uso dos análogos de ação ultra rápida aumenta episódios de hipoglicemia? Não. Né? Então a regular dá mais hipo. As de ação ultra rápida não. O uso de análogo de ação prolongada não apresenta benefício em relação à variabilidade glicêmica em comparação com a NPH. A gente viu que apresenta benefício, né? A adesiva ela dá menos variabilidade, menos hipoglicemia. Então isso aqui estaria errado. Para evitar os episódios de hipoglicemia, a NPH deve ser dividida em 2 a 3 tomadas, devendo a dose noturna ser aplicada antes do jantar? Não, 10 horas da noite. É, antes das 10. A hipoglicemia grave é mais frequente com o tratamento intensivo. Sim. Tem mais dose, mais isso. Né? O uso de insulina NPH associada a regular causa menos instabilidade glicêmica que o uso de análogos de lenta absorção associado com os de rápida absorção. Não. Essa questão seria boa, pronto. Podia cobrar assim. Mulher de 60 anos, com IMC de 32, obesa, com emagrecimento recente de 6 quilos, poliúria, polifagia, ou seja, ela está sintomática, glicemia dela de jejum deu 298, glicada de 10%. E aí, qual que é a melhor opção de esquema terapêutico no momento? Insulina, né? Então, agora, no momento da descompensação, glicada acima de 9, sempre considerar insulinização, tá? Essa é boa. Só que na próxima pergunta. Pacientes do sexo masculino, 60 anos, portadores de diabetes do tipo 2, há 5 anos. Peso de 63 quilos, altura em 70, vinha bem controlado com o uso da glicazida e metformina. Procura assistência médica que chama de piora da poliúria e da polipsia 2 meses. Refere a emagrecimento, glicemia de jejum de 290, glicada de 12%. Qual que é a melhor opção para esse paciente? Suspender a glicazida e iniciar a insulina, técnica bem, né? Dose de 20 unidades de jejum e 10 antes do jantar. Não. Trocar glicazida por glibenclamida. Não. Jamais.